Alimento diário com o pastor Reginaldo Basílio. Nosso tema de hoje, as 3 fases da luta. Nosso texto, 2 Coríntios 4, versos 7 a 11, que diz: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Na nossa vida, tudo tem o seu início, o meio e o fim. Na vida espiritual, também tudo tem um início, meio e fim. Em uma prova, em uma luta, ela tem o seu início, ela tem um meio, tem um fim. Assim foi na vida de Jó e de tantos outros homens e mulheres de Deus. E a primeira fase da luta é a fase da experiência e das cicatrizes. O apóstolo diz no texto que nós acabamos de ler: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o momento da experiência. E o momento da cicatriz é quando Paulo diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. O apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas 6, verso 17: Desde agora ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Esse é o momento, é a primeira fase da experiência e das cicatrizes. E para que servem as cicatrizes? Mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 3 e 4, ele diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa é a segunda fase, é a fase da produção gradativa. Paulo está dizendo, sabendo que a tribulação produz o que? A paciência. E a paciência produz o que? A experiência. E a experiência produz o que? A esperança. Essa é a segunda fase. É a fase da produção gradativa. Deus vai te dando experiências nas cicatrizes para que você possa produzir aquilo que você não tinha antes. Veja que o texto diz que a tribulação ela vai produzir em nós a paciência e assim, consequentemente, seguindo o texto. A terceira fase é a fase do consolo e do aprendizado. E se eu disser a você que o que você está passando é Deus te ensinando para que você ensine alguém? Acredite, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação que somos consolados por Deus. Portanto, o que você está passando agora é Deus te ensinando. É a terceira fase, é a fase do consolo de Deus e do aprendizado para que você possa ensinar a outras pessoas. Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. O exemplo disso é a vida de Ana. Então, acredite que Deus está contigo no que você está passando. E muitas de suas feridas abertas hoje se tornaram ou se tornarão marcas de superação amanhã. Portanto, deixe de sangrar, latejar, de arder. Por mais que esteja doendo agora, amanhã elas serão lembranças, exemplos de tudo que você viveu e venceu. Deus te abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário. Não esqueça, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo.